Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da primeira IPI de Santos. E é sempre muito bom ter você por aqui. Hoje é Sexta-feira da Paixão, uma data importante no nosso calendário. Marca o evento mais extraordinário da história, que junto com a encarnação e ressurreição apontam para aquilo que é central na nossa fé. E porque hoje é Sexta-feira da Paixão, eu quero falar de amor. Mas antes, eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 26, verso 36 em diante, que diz assim: Em seguida, Jesus foi com eles para um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. E então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando dizendo: Meu Pai, se possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, que não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Este episódio é, sem dúvida, um dos momentos mais dramáticos do ministério de Jesus. A hora de sua prisão e do seu martírio se aproxima, e então, na companhia dos seus discípulos, ele vai até o jardim do Getsêmani para orar. Uma oração solitária. Os discípulos estão dormindo e o mestre está prostrado com o rosto em terra, falando com o Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, que seja feita a sua vontade. E este foi o teor da oração de Jesus, por 3 vezes. O texto diz que ele estava angustiado, e uma angústia profunda até a morte foi a expressão que ele usa para falar com os discípulos. O momento era de tensão, de profunda angústia, porque horas a seguir ele levaria sobre os seus ombros os pecados de todos aqueles que Deus decidiu salvar. E quando isso acontecesse, a comunhão que sempre reinou entre Pai, Filho e Espírito seria momentaneamente interrompida. E ele seria abandonado pelo Pai, como consequência dos pecados do seu povo. Esse era um peso terrível, grande demais. E Jesus abre o seu coração. Mas é muito interessante que, quando olho para esse texto, que aponta para aquilo que vai acontecer na Sexta-feira da Paixão, ou seja, estes são os preparativos para a paixão de Cristo. Ele aponta para o sentido do verdadeiro amor. E eu sei que muitas vezes nós nos referimos a amor como sendo algo muito superficial, um sentimento, emoções, mas amor é muito mais do que isso. Amor de verdade é a atitude, que traz consigo emoções. É interessante perceber que existem emoções que estão aflorando nessa demonstração de amor de Jesus, mas mais do que as emoções,
mais do que alegria, tristeza, angústia ou quaisquer outros sentimentos que possam aflorar quando da manifestação do amor. Amor é atitude, é decisão e é compromisso. Jesus está prestes a ser preso porque nos amou. O Pai está entregando o Filho porque nos amou. E é muito interessante que Jesus ora para o Pai. E nós não temos qualquer registro de uma resposta verbal, audível do Pai em relação à oração do Filho. E veja, nós costumamos valorizar muito declarações de amor, declarações apaixonadas de amor, expressões verbais daquilo que sentimos do coração, intenções sinceras de bem-querer. Mas eu preciso te dizer que a maior de todas as declarações de amor aconteceu no silêncio. Quando o Pai decide permanecer em silêncio ao clamor angustiado do Filho. Portanto, note que o silêncio de Deus em relação à oração angustiada de Jesus foi a maior declaração de amor de um Deus extraordinariamente grande por mim e por você. Quando Deus em silêncio diz não para o pedido de Jesus, é como se ele gritasse sim para pecadores pouco amáveis, como eu e você. Portanto, ao olharmos para a nossa vida e percebermos que muitas vezes nós passamos por dificuldades, por lutas, muitas vezes nos sentimos sozinhos e às vezes até mesmo abandonados, pouco amados por pessoas que nós gostamos, que estão próximas de nós. Nós não podemos nos esquecer que nós somos amados por Deus, por um Deus que não apenas promete amor, mas por um Deus que demonstra amor, porque é amor. A Sexta-feira da Paixão nos lembra da maior de todas as declarações de amor, que aconteceu em silêncio, porque agradou ao Senhor ver o seu filho enfermar. São estas as palavras do profeta Isaías no capítulo 53, que é uma referência ao sofrimento de Jesus. Portanto, Deus nos amou, e porque nos amou, entregou o seu filho. E porque entregou o seu filho, há esperança para mim e para você. Nos alegremos nesta declaração de amor, que possamos sentir contentamento no nosso coração, porque embora no mundo não sejamos amados como gostaríamos, por Deus nós somos amados como precisamos ser. Por isso, meu querido irmão, nesse dia eu quero convidar você a expressar a sua gratidão a Deus por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, entregando o seu Filho para morrer por mim e por você. E eu quero convidar você para que nesse momento nós reconheçamos esse amor, para que quem sabe você possa entregar a Deus o seu coração, a sua esperança e a sua fé, porque se você crê nesse sacrifício, você é alcançado pelo amor de Deus. E, portanto, eu quero convidar você a essa oração. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, porque desde a eternidade o Senhor nos amou. Obrigado, Deus, porque Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário para remissão dos nossos pecados. Obrigado, Deus, pela maior de todas as declarações de amor que aconteceu no silêncio do Getsêmani, que aconteceu, ó Deus, na atitude de Jesus em se entregar como sacrifício, sendo morto na cruz pelos meus pecados. Obrigado, Deus, porque reconheço que não há merecimento meu. Obrigado, Pai, porque foi justamente apesar dos meus deméritos e não pelos meus méritos que fui alcançado por Tua graça. E por isso, Deus, nesse dia, eu quero expressar ao Senhor toda a minha gratidão pelo sacrifício de Jesus. Quero entregar, ó Deus,
nas tuas mãos a minha vida, a minha esperança, os meus dias. Pai, a minha vida é tua, os meus dias são teus, os meus dons são teus. Use-os conforme a sua vontade. E que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que assim como eu, ora em gratidão ao Senhor pelo sacrifício de Jesus e assim como eu, entrega mais uma vez a sua vida diante do Senhor, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Que a Sexta-feira da Paixão traga ao seu coração reflexões profundas a respeito do verdadeiro significado do amor, que foi revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te vejo amanhã para o nosso Café com Bíblia. Tchau!